E em estúdio, para analisar as notícias do dia e da semana, está João Ferreira Marques, Managing Director da White Star. João, bom dia. Pode dizer-se que foi, a nível europeu, mas uma semana bastante animada, com a Grécia a surpreender mais uma vez. Animado, interessante. Já chegamos a um ponto onde sentiríamos a falta de algo assim tão interessante, caso tudo tivesse corrido bem. Pronto, mas parece que ao final de uma semana, demorou uma semana. Pode dizer-se que foi interessantemente estranha esta interessantemente semana. Estranha. Mas por um lado também desviou um pouco as atenções do plano em si, porque basicamente começou-se a falar que a Grécia, com esta intenção aparente que já voltaram atrás de referendar esta situação, deixou-se de falar exatamente no plano em si, quando 3 ou 4 dias após a decisão e os detalhes que foram mostrados sobre o plano, já se começava a discutir exatamente que realmente falta ali muita coisa. E pronto, e ao mesmo tempo veio então esta notícia de que iriam referendar este tema e pronto, lançou um bocadinho de barulho para a situação. A verdade é que, e olhando paralelamente a toda esta situação, começam a, eu diria, não a surgir, mas a acentuar-se aqui alguns pequenos focos que merecem a atenção, nomeadamente, e por exemplo vimos a Banca Europeia que começou já a vender a espanhola que detém em carteira, possivelmente, e apesar do ETV não ter feito essa análise, poderá estar a acontecer com a dívida de outros países periféricos da zona euro, acaba por ser também um sinal de que depois de Portugal, Irlanda, da Grécia, naturalmente em especial destaque, Espanha e Itália estão bem marcados no mapa, nesta altura. Não, com certeza, e isto temos vindo a ver nos últimos dias e nas publicações de resultados do terceiro trimestre, que os maiores bancos europeus, em particular os franceses até, têm vindo a reduzir substancialmente todo o seu estoque de dívida soberana, para além de Portugal e Grécia, também de Espanha e Itália. Isto passa duas mensagens. É óbvio que realmente não estão tão confiantes e que esperam que sejam os próximos senhores a seguirem-se neste tipo de situação. Aliás, a Itália já se pode chamar que está numa fase pré-FMI, porque não é de todo natural, penso eu, que se peça ao FMI para ir fiscalizar as medidas, auditar, fiscalizar, etc. Isto parece quase um trabalho primeiro de uma auditoria, também para passar a mensagem que as contas estão bem, mas pelo sim pelo não já estão preparados para um... E se olharmos para o mercado da dívida, por exemplo, no caso italiano, também já estão a níveis muito próximos de quando Portugal, por exemplo, pediu ajuda. Exato. Acaba por ser... Qual é a probabilidade, e temos falado naturalmente, porque essa é de resto aquele cenário que tem sido descontado, mas qual é a probabilidade, se é que é possível nesta altura já definir uma probabilidade, estabelecer uma probabilidade de, em primeiro lugar, Itália ou Espanha, qual dos dois é que pode cair? E em segundo lugar, qual é a real probabilidade disso acontecer? Porque temos falado aqui de probabilidades, mas é um cenário muito hipotético ou é um cenário que até pode acontecer já a curto, médio prazo? Colocar probabilidades é algo bastante difícil, mas de um ponto de vista mais genérico, isto poderá acontecer de um dia para o outro. Aliás, basta as condições em que têm vindo a aceder ao mercado deteriorarem-se, e isto pura e simplesmente acontecerá quando as contrapartes que têm vindo a comprar o papel espanhol e italiano se retraírem, comprarem menos, uns não comprarem de todo, exigirem um preço mais alto, e isto é algo que pode acontecer praticamente de um dia para o outro. Porque é óbvio, se a República Italiana for ao mercado há 3, 5 anos e o preço a pagar se exceder os 7, 8%, é óbvio que não há grande alternativa. Os valores pagos nas emissões. Se bem que a Itália é sempre um caso à parte, porque tem obviamente a questão da dívida, mas é uma questão de dívida ligeiramente diferente do resto da Europa. Aliás, tem um endividamento bastante superior a países que já foram até resgatados,
mas tem uma particularidade que é o facto da maior parte da dívida estar exatamente ter sido comprada por residentes italianos. É uma dívida doméstica. Uma dívida doméstica. É óbvio que isto não resolve todos os problemas, mas coloca menos pressão nos mercados internacionais. E daí será talvez esse o motivo, porque não há aqui uma exposição, não se pode dizer que haja uma exposição como houve nos outros países auxiliares. Uma exposição externa, naturalmente. Quer dizer, a nível de montante existe, porque estamos a falar de uma economia bastante grande, comparativamente a Portugal e a Irlanda. Mas a nível percentual, essa pressão não existe. E será esse, essencialmente, o motivo pelo qual esta pressão dos mercados externos, ao retraírem-se de comprar dívida italiana, não tenha tido ainda mais impacto. Qual dos dois? Acabaste por não especificar, sendo difícil. É naturalmente uma questão que os telespectadores gostariam também de tentar perceber. Pelo menos qual é... Eu sei que é difícil falar de probabilidade, é um pouco difícil falar tudo isto nesta altura. Não, mas a nível pura e simplesmente... Mas pudesses pôr numa balança, qual é que pesaria mais para a ajuda externa? Espanha ou Itália? A Itália, por motivos semelhantes aos gregos, de descontrole de finanças públicas, de desconfianças mesmo nas políticas e na gestão dos dinheiros públicos, etc. Porque, se olharmos para a Espanha, tem um problema estrutural e económico em alguns setores, mas se formos ver a nível de credibilidade, estamos a falar de um país totalmente diferente. Olhando, por exemplo, para a banca, um setor que para já teria assumido uma perda, segundo a última cimeira da zona euro, uma perda de 50% da dívida grega tida em carteira, agora poderá ter que assumir a totalidade. Parece-te que é um cenário que pode, de alguma forma, e tem-se falado muito do facto do peso grego no PIB da zona euro ser muito reduzido, mas a dívida detida pelos bancos europeus fora da Grécia não é assim tão reduzida. Exatamente, pelo setor privado é considerável e tem precisamente, aliás, e vimos toda esta atividade agora de testes de stress adicionais para aumentarem o capital da banca europeia. É óbvio que qualquer impacto superior a esse teria um impacto considerável no capital. Se bem que todos estes testes e estas novas exigências têm algo de irónico, porque o que estamos a falar agora destes testes, estamos a falar pura e simplesmente de testes às exposições à dívida soberana, ou seja, os bancos agora têm de colocar mais capital para prever qualquer eventualidade com dívida soberana. E basicamente essa necessidade de lhes criar capital têm que o ir buscar, aí tem a condição, as condições estão preparadas, por exemplo em Portugal, para irem buscar dinheiros públicos para capitalizarem a banca, para precaverem-se de potenciais perdas de dívida pública. Isto é um bocadinho irónico. Acabamos por ver esta semana, e para terminarmos, João, um dos banqueiros, Carlos Santos Ferreira, na apresentação dos resultados do BCP, dizer que há muito tempo que não via tanta incompetência entre os líderes europeus, acabando por justificar, de certo modo, os resultados e aquela que tem sido a performance da banca portuguesa nos últimos tempos com as medidas ou com a falta de medidas que tem marcado a Europa nos últimos meses, acaba por ser esta a verdadeira justificação para a situação da banca portuguesa nesta altura? Para a banca portuguesa, não é de certeza. Se tentamos analisar de uma forma muito rápida a banca portuguesa, foi uma banca que passou a crise maior, isto agora é um pouco relativo, mas aquela crise mais direcionada à banca e com dívida detida pelos bancos, a mundial de 2008, 2009, sobreviveu, sem grandes problemas. Os problemas que nós cá tivemos foram problemas de outra índole e não de índole de gestão. A gestão da banca portuguesa sempre foi apontada como exemplar e a situação atual é, por simplesmente, uma consequência da degradação do risco país, porque não tenho dúvidas que, caso o risco país não tivesse sido afetado, os bancos portugueses, pela sua gestão anterior, teriam tido uma performance bastante razoável, teriam continuado a aceder aos mercados, em condições mais uma vez diferentes ao pré-2008, mas isso é constante em toda a Europa. Mas, de facto, esse é um ponto. É o facto da crise soberana ter afetado Portugal que, por consequência, tem um impacto enorme nos bancos portugueses.
Víamos, o Económico teve acesso ao documento aprovado ontem em Conselho de Ministros, que dá conta que uma das formas para aqueles bancos que recorrerem ao fundo de recapitalização, uma das formas, chamemos-lhe assim, de o Estado entrar na banca será através de ações preferenciais. Parece que esta é uma estratégia. O documento dá conta que será a forma menos agressiva de entrar, sem prejudicar, sem limitar tanto os atuais acionistas. A questão que eu te coloco parece-te esta uma boa estratégia? Parece-me bastante mais razoável do que o conceito inicial, que se pensava que, pura e simplesmente, o Estado entraria como um acionista com poder de decisão imediata, etc., que afetasse o dia-a-dia a gestão corrente da banca. E o plano que agora foi apresentado ainda, se bem que em linhas gerais, porque muitas vezes o problema está no detalhe, nos pormenores, parece que o conceito parece-me bem, ou seja, tem uma participação, vão ter com certeza uma voz ativa em temas mais estratégicos e com um potencial impacto considerável, terão com certeza, mas o facto de estarem praticamente a dizer que não estarão envolvidos na gestão corrente é um ponto positivo para os bancos, mesmo aqueles que estavam com maiores reticências na aceitação deste tipo de capital, juntamente também com aquele objetivo logo de definir um prazo. Obviamente máximo de 5 anos. Os prazos são o que são, obviamente ao fim de 5 anos logo se veria o que aconteceria, mas passa já a mensagem que o Estado não quer participar, não é uma obrigatoriedade de estar a longo prazo. Okay? Acho que no essencial parece-me positivo.